Olá, meninos! Hoje é quarta-feira, dia 23 de junho, e nós vamos trabalhar a nossa última atividade da apostila. Pessoal, aconteceu uma coisinha aqui na hora de eu xerocar as atividades, misturou esse último dia o quarto e o quinto ano, tá? E aí eu vou trabalhar aqui com vocês o que eu acho que é do quarto ano, de acordo com o conteúdo que eu venho trabalhando. Se faltar alguma coisa, é só vocês irem lá no grupo e me avisar, professora, tal e tal folha a senhora não explicou, que aí eu posto lá, tá bom? Isso é para não postar conteúdo a mais e confundir vocês, tranquilo? Então vamos lá. Nós temos aqui, ó, na primeira folha, nós vamos começar por português, tá? Então, nós temos falando dos substantivos comuns de dois gêneros. Se vocês se lembram bem, pessoal, substantivo comum de dois gêneros é aquele que o substantivo ele não muda, tá? Por exemplo, dentista. Você pode usar o dentista, a dentista. O substantivo dentista não se modifica. O que faz com que você reconheça se é um dentista do sexo feminino ou do sexo masculino? O artigo. O artigo o e o artigo a, que é colocado antes do substantivo, tá bom? Então, essa atividade aqui da primeira folha vem falando sobre isso, tá? Na segunda folha, ele trata dos substantivos sobrecomuns. Os substantivos sobrecomuns são aqueles em que você não identifica se a pessoa é do sexo masculino ou feminino. Por exemplo, criança. Se eu disser para vocês, eu vi uma criança atravessando a rua. Se eu não disser para vocês se era um menino ou uma menina, vocês não vão saber do que se trata, tá? Então, você precisa acrescentar o substantivo sobrecomum, o sexo com relação ao substantivo, para que você possa identificar se é masculino ou feminino. Então, se eu colocar Maria é uma criança muito levada, você sabe que eu estou falando de uma menina, porque eu botei o substantivo Maria. Carlinhos é uma criança extremamente estudiosa. Vocês sabem que eu estou me referindo a um menino, porque eu botei o substantivo Carlinhos. Tranquilo? Então, ó, substantivo criança, no caso, é um substantivo sobrecomum, tá? E essa página aqui, a página número 2, vem falando justamente desses substantivos sobrecomuns. Lá no finalzinho, ele traz alguma coisa de substantivo epiceno, que é aquele substantivo que a gente usa apenas para animais. E aí a gente não vai se preocupar com o artigo o a apenas, a gente vai se preocupar com a palavrinha macho e fêmea, que a gente não usa para seres humanos. Tranquilo, pessoal? Na terceira folhinha, ele dá continuidade aos substantivos epicenos, tá? Depois nós vamos tratar das atividades de matemática. A gente vai começar na folhinha que traz o título Geometria e Arte. É essa folhinha aqui, tá? Aqui é só uma introdução. Você passa para a próxima folhinha e ele vem falando das formas poligonais e a arte. Em tudo quanto é arte, nós trabalhamos com formas poligonais, né? Com figuras planas geométricas, tá bom? Então, aqui ele pede para você reproduzir um desenho, tranquilo? Ele ensina para você o que é um polígono com linhas fechadas, tá certo? Lá no finalzinho ele dá uma orientação a respeito disso. E as últimas folhinhas, pessoal, ele vem falando de arredondamento, tá? Essa daqui, tá bom? O arredondamento, se vocês estão lembrados, se o número for até o 5, por exemplo, você bota na reta como tá o modelo aí, ó, do 20 ao 30. O 25 seria a metade. Se, por exemplo, o número terminar em 26 para frente, ele vai estar mais próximo do 30. Se ele terminar do 24 para trás, ele vai estar mais próximo do 20, tá bom? A última folhinha, ele continua falando dos arredondamentos, tá?
Então, vocês também tomem cuidado, olhem sempre os 2 últimos algarismos, para ver se vai ficar mais próximo. Por exemplo, na segunda folha eu tenho o número 91.238. Então, você sabe que a reta tem que começar no 90. Vai terminar lá no 90, no 100 mil, tá? Do 90 ao 100 mil. Ou do 90 ao 950 mil, também dá certo. Você tem que ver se o 91.238 ele tá mais próximo do 90 ou do 95, tá bom? De acordo com essa regra que eu acabei de explicar. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, pessoal, é só me chamar no zap. A de português eu não tinha mostrado, ela começa com essa primeira folha aqui, tá?